Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho a esta casa e eu gosto muito de vir aqui por isso, né? As vibrações são tão boas que a gente não fica tão nervoso, né? Ajuda a acalmar. E hoje nós vamos falar sobre entendendo a obsessão, a cura real. Vamos fazer algumas reflexões sobre este assunto, né? Que é tão comentado, tão falado por todos, não só os espíritas, mas em qualquer casa religiosa ouve-se falar de obsessão. Por isso que o espiritismo não detém a teoria da obsessão, assim como também não da mediunidade, né? Desde que o mundo é mundo, existem espíritos encarnados e desencarnados, e existem espíritos sofredores, espíritos menos sofredores, mais felizes, né? Então, assim como é no nosso mundo físico, é também no mundo espiritual. E é tão gostoso, né? Eu acho que isso é o privilégio que nós temos em sermos espíritas, é esse contato que nós vamos tendo através dos estudos doutrinários, vamos aprendendo a relembrar a vida espiritual, o mundo dos espíritos, o nosso mundo, né? Que por enquanto estamos aqui no corpo físico, mas somos espíritos. De lá viemos e para lá vamos voltar. E a gente sabe que quando o espírito volta, retorna ao mundo espiritual depois do desencarne, ele volta exatamente como hoje é aqui, né? Então, se hoje eu sou uma pessoa que faço as pessoas sofrerem, quando eu desencarnar, eu serei da mesma forma. Eu continuarei provocando sofrimento nas pessoas, né? Então, vamos começar vendo é na setinha, né? No Livro dos Médiuns, Kardec pergunta aos espíritos o que é obsessão. E eles dizem que a obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Então, os espíritos podem nos ver? Perguntou Kardec. Sim, eles podem nos ver, né? Eles podem influenciar nos nossos atos, nos nossos pensamentos? Aí os espíritos dizem que sim, que frequentemente eles podem até chegar a nos dirigir, né? Eles podem influenciar de tal forma os nossos pensamentos e o nosso comportamento que eles podem dirigir as nossas vidas. Incrível isso. E eles podem nos ver e nós não podemos vê-los, né? Acho que poucas pessoas aqui podem ver. Alguém pode ver espírito aqui? Né? Graças a Deus, né? Porque a gente não faz nenhuma questão de ver. Mas eles podem, e isso é fantástico. Porque se uma pessoa liga para você ou vai na sua casa e aquela pessoa lhe incomoda, lhe atormenta, você pede para ela sair, você não convida mais, você não atende o telefone ou não liga mais, né? Você pode mudar de bairro se ela estiver morando no mesmo lugar, até de cidade, de país, e ficar longe daquela criatura. Mas a mesma coisa não é com os espíritos. Então eles têm um acesso a nós, né? Devido a estarem agora sem essa limitação da parte física, eles têm um acesso a nós e eles nos percebem de uma maneira muito mais frequente, muito mais aguçada do que nós a eles. Então, por isso eles exercem esse domínio. Não só os espíritos, vamos dizer assim, inferiores, sofredores, negativos, né? Mas os espíritos bons também. Eles têm um acesso grande a gente, né? Mas eles já nos influenciam de outra forma, né? De uma forma mais positiva, mais agradável. Normalmente, a gente ouve nos estudos, através do Livro dos Espíritos, nós temos espíritos protetores, temos guias, temos mentores, né? A gente ouve falar isso. E eles estão por perto, eles estão também exercendo essa influência sobre nós da mesma forma que um obsessor exerceria. Só que um espírito benévolo, ele vai nos instigar, ele vai nos sugerir, ele vai nos sugestionar ideias que nos levem a um comportamento mais ético, a termos ideias melhores para tomarmos as nossas decisões, a melhorarmos como pessoa na vida encarnada.
Mas é incrível que a obsessão ela é mais famosa que a outra influência benévola, porque nós também não somos lá essas Coca-Colas todas, e às vezes a gente tem uma tendência a ouvir mais aquilo que não serve, né? Aquilo que vai nos prejudicar. Mas quem é o obsessor? Quem são essas figuras, né? No tempo de Jesus já tinha obsessão. Tem uma passagem de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, em que é trazido a ele uma criança possuída. E alguém diz, olha, essa criança, quando esse espírito imundo o possui, joga ele no chão, ele se bate, ele baba, né? E é uma ideia que a gente vê que a obsessão já existia desde sempre. E eles pedem a Jesus para curar, porque eles já tinham pedido aos apóstolos, e os apóstolos não conseguiram tirar aquele espírito dali. Então, quem é essa figura? Porque a gente pensa sempre assim, o obsessor, esse obsessor. A gente pensa naquela criatura malévola. É difícil a gente pensar no obsessor imaginando uma figura como nós, né? Aqui, nós todos não amamos todas as pessoas, né? É essa a nossa pretensão, é para isso que a gente está tentando e está evoluindo. Mas no estágio atual que estamos e que já estamos num bom momento, tem pessoas que nós sentimos raiva, tem pessoas que a gente gosta muito, outras a gente gosta pouco, tem pessoas que não são indiferentes, né? Tem pessoas que a gente não está nem aí. Aí quando a Fonte Viva, quando Emmanuel fala em que nós temos que pensar na humanidade, a humanidade é uma coisa grande, né? Então a gente diminui um pouquinho, vamos pensar na família, né? Deus é tão bacana que Ele bota o quê? Essa programação toda, família primeiro, amigos, parentes, e aí vai, e trabalho você vai formando grupos, no centro espírita você vai formando grupos. A partir da convivência com esses pequenos grupos, a gente vai estendendo e vai aprendendo a amar mais pessoas, não é? Mas tem pessoas que a gente não gosta, né? Tem pessoas que a gente influencia fisicamente pela maledicência, pela fofoca, né? Eu sei que aqui a gente não gosta disso. Ninguém que ligue para mim que vai contar fofoca, porque eu não atendo, eu desligo, né? Mas tem gente que gosta de fofoca. E a fofoca, eu entendo assim, como uma maledicência, né? É como um tiro ao alvo. Eu vejo na televisão, às vezes, em algum filme, né? Ou o arco e flecha, que tem aquele alvo lá longe e o atirador está daqui, e o alvo é bem pequenininho, né? Você tem que realmente ter uma mira certeira para atingir. Eu entendo um pouco a influência da obsessão nas pessoas assim. É como se o obsessor ele tivesse ali mirando, mas às vezes pela nossa incapacidade de atingir o alvo, né? Eu digo nós encarnados através da maledicência e da fofoca, às vezes a gente não foca bem o alvo está distante de nós, aquela pessoa não está nem pensando na gente, não conecta, né, com o nosso pensamento doentio e ruim. Então às vezes a gente erra o alvo, pega aqui, pega ali, né? Então imagina assim, quando tem um processo obsessivo, eu digo assim, poxa, parece até que a gente sente as flechas passando, né? Você sente, puxa, alguma coisa está errada. Mas quem são essas criaturas, né? Esses obsessores? Será que são assim, esses diabinhos tão feinhos que atormentam a vida das pessoas? Não. Os espíritos que provocam as obsessões, eles assim procedem, na maioria dos casos, por vingança, pelo que sofreram em outras existências, por estarem sofrendo e querendo que outros sofram, e às vezes por covardia. Então eles devem ser para nós taxados como espíritos sofredores. Eles não sabem ainda fazer alguma outra coisa que não seja cultivar às vezes o ódio, a raiva, a vingança. Eles não sabem fazer outra coisa. Então eles também acham, como às vezes nós achávamos no passado, que as pessoas eram culpadas pela nossa infelicidade. Então nós não tínhamos ainda a capacidade de buscar em nós a razão do nosso sofrimento e da nossa dor.
Então a gente botava, como uma criança que ainda não entende, a culpa em outra pessoa. E assim esses espíritos fazem. Então eu acho que eles sofrem muito mais do que nós. Eles são pessoas que, inclusive quando nós falamos de obsessão, eu acho que a gente tem que ter o maior respeito para com esses nossos irmãos, como disse nossa companheira na leitura, são nossos irmãos e sofrem mais do que nós, mesmo que eles estejam nos fazendo sofrer. É o que eles sabem por enquanto. Porque para a obsessão começar, Sueli Caldas Schubert fala que os pensamentos e os estados emocionais negativos, os nossos pensamentos e estados emocionais negativos, criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facilitando a inoculação de um pensamento alheio. A inserção é como o contágio, como se entrasse na nossa zona, no nosso campo mental, um pensamento alheio, que, virulento, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, um pensamento alheio, doente, percebe o nosso campo mental, que também não está lá essas coisas, é como se eles se atraíssem, e aí aquele pensamento doente soma-se ao nosso campo mental também doente, e às vezes agrava o nosso estado. Então, na realidade, se aquele pensamento alheio, né, se aquele espírito, aquele campo mental do espírito doente, encontrasse em nós um campo mental positivo, ele poderia nos contagiar com a doença dele, com a raiva, com o ódio, com a agonia, com aquela... Ele poderia nos contaminar? Não poderia. Pelo contrário, a gente sabe que o bem sempre vence o mal. Então, pelo contrário, ele se contaminaria com a nossa força positiva. Mas se nós nos poluímos mais ainda através dessa inserção mental de um espírito doente, é porque nós o atraímos também. Então, na realidade, a culpa não é só dele. Nós não podemos dizer, eu estou sofrendo uma obsessão, porque esse espírito me pegou, esse espírito está me influenciando. Ele está me influenciando porque eu abri alguma porta, eu tenho alguma coisa em mim que atrai ele. Alguma coisa que ele também tem. Então nós somos parecidos. Aí eu achei bonito esse gatinho assustado assim, né? Mas aí como a obsessão começa em nós, porque se eu costumava botar a culpa no espírito obsessor, e agora eu vou descobrir que começa em nós, mas é claro, alguma coisa em mim atrai aquele espírito e absorve aquela energia, né? Porque você pode, se você não tem a mesma doença que ele tem, ou alguma similaridade com ele, ele pode por algum tempo lhe causar algum mal-estar, mas ele não interfere nos seus pensamentos ao ponto de lhe dirigir a vida. Não pode fazer isso, porque você não tem nada. É aquele negócio, quem com porcos anda, farelo come. Tem umas outras coisas assim, dize-me com quem andas e te direi quem és. Não tem? Por quê? Porque as coisas, nós sabemos que o pensamento é energia, nós somos energia, né? Então, quando nós temos afinidade com as pessoas, nós costumamos o quê? Nos unir àquelas pessoas, né? Se somos espíritas, muito provavelmente em qualquer lugar que a gente se encontre, a gente pode nem se conhecer, mas se um ouve o outro falando sobre alguma coisa espírita, ai, você é espírita? E ali senta e ali se constrói uma amizade, né? Por quê? Pela similaridade, pela afinidade de ideias, né, que um e outro possuem. Então, se o espírito obsessor, ele está buscando alguma coisa, né, em você e acha que é parecida com ele, então ele tem acesso aos seus pensamentos. Porque a obsessão, ela é através do campo mental, através dos pensamentos. Então, se ele não acha ali uma porta
né, para uma brecha que ele possa entrar, ele não vai conseguir o efeito que ele procura. Então o pensamento é sempre a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos. O pensamento é um agente energético que colocamos na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos, não é? Essas correntes mentais nós assimilamos o que damos de nós. Temos pontos vulneráveis. Cada vez que pensamos mal, nós o temos de volta, com agravamento de doenças, fraquezas, obsessões, paixões e etc, né? Então, quando estamos, às vezes, tristes, por isso que as depressões acontecem. A depressão acontece porque ela vem de uma tristeza, né? Uma dor que vira uma tristeza e a tristeza fica profunda e vira uma depressão. Às vezes, eu acho que já malbaratearam tanto essa palavra depressão que qualquer tristezazinha, estou depressiva hoje, né? O depressivo, normalmente, ele nem sabe dizer isso. Eu estou depressivo. Ele está tão para baixo que ele não diz. Mas são as tristezas profundas que nós temos, né? Nós temos as dores da alma. Então, eles influenciam em nossos atos, em nossos pensamentos? Sim, das duas maneiras, positivamente e negativamente. Agora, aqueles a quem damos ouvidos, aí é um problema nosso, né? É isso que a gente está aprendendo como espíritas, a ouvir melhor, né? Então, normalmente, as brechas psíquicas para a obsessão, algumas aí, né? O uso compulsivo de drogas, o personalismo exagerado, a inconformação, a inveja, ciúme, desejo de vingança. Nada que a gente tenha muito, mas algumas coisas a gente tem, nem que seja um pouco, né? Falta de nobres ideais, ausência de fraternidade, apego ao dinheiro e aos bens materiais. Né? Eu acho tão, assim, é incrível como nós assim, sempre temos muito o que aprender, porque apesar de nós todas as semanas ouvirmos coisas no centro espírita que nos ajudam tanto, a gente lê livros que nos ajudam tanto, mas tem momentos da vida que a gente fica, às vezes a situação é tão drástica que a gente esquece que é espírito e pensa, não, é aqui agora, eu tenho que resolver isso, né? Só existe esse momento, só existe a vida material, né? Aqui aconteceu muito com essa crise financeira, as pessoas perdendo as casas, né? E perdendo empregos. Né? Todo mundo entrava em crise mesmo. E hora nenhuma, difícil é a gente parar para pensar e perguntar, puxa, por que a vida está me mostrando isso? Por que eu perdi minha casa? Será que eu sou mesmo desorganizado financeiramente? Será que eu não soube medir, eu quis botar a mão onde o chapéu não alcança, né? Tinham pessoas que tinham comprado 4, 5 casas, nem crédito tinham, compraram com qualquer realtor que disse, não, olha, é 0%, vai aí. Mas sem imaginar que aquilo gera um mortgage e que depois pode aquilo ser revistos e que vai ter um problema mais tarde. Então, às vezes, a gente quer ter conquistas, vitórias momentâneas e efêmeras, uma coisa que não é duradoura. E aí, quando aquele sonho se acaba, a gente fica muito zangado, mas ainda acho que fruto do nosso lado infantil e irresponsável, que a gente esquece, né? Esquece que somos espíritos imortais e que temos realmente um caminho a trilhar e que temos experiências a viver, né? Então, algumas dessas coisas que abrem brechas para que nós sejamos influenciados pelos espíritos, né? Porque uma pessoa desencarnada que viva também hoje uma dor, um sofrimento, fruto desse descontrole, ele vai também achar em nós brechas, né? Similaridades para atacar. Então, alguns sintomas, né, característicos de quando estamos sofrendo uma influência espiritual: inquietação, desgosto, remorso íntimo, sem saber de quê. Às vezes a gente diz assim, puxa, estou sentindo uma coisa, uma angústia, mas não sei o que é. E às vezes a gente já se perguntou, puxa, estou com saudade, eu estou frustrado, alguma coisa aconteceu. Às vezes não aconteceu nada, mas você sente angústia, né?
busca de algo ignorado, uma tristeza sem motivo aparente, choro fácil. Né? A gente chora, não sabe por quê, está triste também, não sabe por quê. Pessimismo, coceiras, sabia? Você já viu a obsessão da coceira? A influência espiritual, às vezes a pessoa se coça. As alergias, às vezes, muitas vezes são frutos de influência espiritual. Tiques, ideias fixas, preocupações insistentes com a morte, né? Você acorda um dia que você fica, toda hora lhe vem aquela ideia, será que mamãe vai morrer, o papai olha para o seu filho e diz, será que ele vai viver muito? Vem aquelas ideias da morte, né? Pressentimentos negativos. Também as distrações, os desligamentos além do comum, uma mente muito acelerada, cansaço excessivo, né? Sentimentos e impulsos de ódios ou mesmo de antipatias gratuitas. Conversas sem nexo, aí já está ficando gaga mesmo, né? Assuntos que se emendam uns aos outros sem concluir nenhum. Vocês já notaram isso? Às vezes a pessoa está falando assim, você vê que há um descontrole, a pessoa não conclui, ou então, que era mesmo que eu estava lhe dizendo, não lembro mais, né? E às vezes é uma coisa importante, você perde o fio da meada, né? Então são alguns sintomas que eles trazem, né? E quais as consequências que as obsessões causam em nós? Né? Muitas delas levam a loucuras, a suicídios, aos desencarnes prematuros, causa desequilíbrio familiar, doenças físicas. Porque quando um espírito, ele persegue um encarnado, ele tem como objetivo fazer com que aquela pessoa morra também. Né? Ele está desencarnado, ele nem sabia que ele ia viver depois da morte. Né? Normalmente, a maioria dos espíritos obsessores, eles são muito desinformados do mundo espiritual, então eles nem sabem, às vezes, por que ele está vivo ainda. Tem uns que pedem para morrer. Né? Outros lhe perguntam, nas reuniões mediúnicas, eles procuram, às vezes, por um paraíso que foi prometido a eles e que eles desencarnaram, e cadê o paraíso prometido? E eles vêm a todo vapor culpando as pessoas, e eles culpam às vezes até os grupos espíritas, né? Por estarem trabalhando em benefício das pessoas, eles culpam. Então eles ficam às vezes, para que o ódio seja cultivado, eles às vezes têm que atacar pessoas que estão agindo no bem, né? Pessoas que estão assim em comunidade, gerando consolo, gerando aconchego. Eles começam a atacar esses grupos porque eles não querem bem-estar para ninguém. Eles querem que todo mundo chore como ele está chorando. Então a força espiritual que aquela pessoa ou aquele grupo possui, às vezes é sugado, porque esses indivíduos, eles querem minar aquilo. E às vezes eles querem roubar, inclusive, a energia que aquelas pessoas têm para usarem de uma forma maléfica. Então são espíritos que sofrem, mas é muito, muito mesmo. Não só os espíritos, como tem também as obsessões de encarnados para encarnados, né? Tem espíritos encarnados que obsediam quem já se foi. Você está vivo e fica, né? Volte fulano, que saudade, né? Isso é uma obsessão, né? E tem de encarnado para encarnado. Então a obsessão, essa influência espiritual, como ela é de mente a mente, ela pode acontecer em qualquer nível, né? Então normalmente essas energias deletérias, elas causam esses desequilíbrios, né? Kardec classifica a obsessão como simples fascinação e subjugação. Hoje a doutora Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, ela traz um conteúdo incrível sobre as obsessões nas obras de André Luiz. É muito bom e é bem explicativo, né? Bem gostoso. Mas aí Suzana depois faz para vocês, que ela é a pessoa. Mas por enquanto vamos ficar nessa de Kardec, que está boa demais, né? Simples fascinação e subjugação. A obsessão simples é aquela que todos nós passamos diariamente. A gente entra nela e sai dela, está nela, volta para ela. A gente fica assim. É uma influência que não existe o domínio da personalidade.
é uma interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. É uma perturbação que dá umas ideias esquisitas. Então, é aquelas, às vezes você acorda, está sentindo uma angústia que não sabe de quê, né? Mas aí depois você vai, conversa com alguém, aí você já começa a produzir coisas positivas e ter conversas mais edificantes, e aí você começa a preparar, às vezes, um estudo ou um material para apresentar, ou pensar nos seus projetos, né? Para o futuro da sua família, ou do seu grupo, para você, coisas que têm, coisas positivas, você começa a vibrar em outra sintonia, você aí quebra aquela influência que você estava sofrendo. Normalmente a gente pega resfriado, né? Às vezes sai na sexta-noite ou no sábado, vai para uma balada dessa assim, que é uma balada mesmo, né? Você sai abalada de lá. Porque não é que não possa ir para balada, pode ir, né? Agora, quais são as intenções que a maioria das pessoas vão para aquela balada, né? Se a maioria da intenção ali é pegar a gente, enganar pessoas, roubar alegrias de pessoas e tudo, e você está naquele ambiente, você marca o tempo. Poxa, eu vou para lá, vou ficar 1 hora e meia e cair fora, para não me contaminar. Aí fica lá, dança um pouco, quando vê, começa a coisa fica meio sombria, vai embora. Porque aí as pessoas começam a beber demais, aí já começa, né? Então, aí de simples a gente já vai pular para outro nível. Quando está no simples, a gente volta para casa, relax, toma um banho, bota uma música lá, começa a conversar coisa bacana. Aí não tem espírito que queira ficar num ambiente desse, né? Ele quer que a coisa continue desgringolando. Então, são as obsessões, são aqueles resfriados que normalmente a gente pega, porque a gente não está 0 quilômetro todo dia. A vida é cheia de altos e baixos, né? Então, a única coisa que a gente deve fazer é fazer como Jesus disse, né? Orar e vigiar sempre, de preferência sempre. Ou seja, sempre, porque a toda hora você corre risco. Então a gente precisa, como? Ficar só para nós que estamos no celular? Não. É manter uma mente mais voltada para o sadio, para o positivo, para as coisas boas, né? Para que eu vou num grupo onde só vai se conversar coisas negativas, ruins, e um falar mal do outro e tá. Para quê? Não vou lá, né? Porque eu vou lá e vou pegar. Aí a gente sai, às vezes, desses lugares com a mochila assim, aí você chega em casa, você nem sabe, a comida faz mal, o que você tomou lhe faz mal, você não dorme bem, à noite parece que você diz, puxa, eu saí para me divertir, volto, não consigo dormir. Então, ter só o controle do ambiente. Como a gente pode fazer isso? Sentindo. Como eu estou me sentindo em tal lugar? Estou me sentindo bem, que ótimo. Nada aqui está me afetando, está tudo bem. O que eu estou olhando são coisas boas para minhas vistas, por meus pensamentos, que bom, não sei o quê. Mas se a coisa não está boa, toda hora tem uma briga, toda hora um copo voa. Olha, a mulher já subiu na mesa, está tirando a saia. Olha, o marido já está querendo matar ela porque ela bebeu demais. Quer dizer, você vai ficar lá para quê? É bala perdida. É mesmo que morar no morro e saber, olha, eu vou descer no meio do tiroteio, né? E pedir a Deus que não pegue em mim. Mas é assim que a gente vive, perigosamente, né? Agora, se queremos melhorar os nossos ambientes, você está no trabalho, você começa a cultivar a amizade no trabalho. Notou que alguém não gosta de você, não vai com sua cara, procure logo ver. Reconciliai-vos com os inimigos enquanto está a caminho, disse Jesus. Chegar, começa a levar flores, bombons, tem que fazer aquela criatura sorrir e dizer que você é maravilhosa, senão leva para comer em sua casa, leva para... Sabe, porque às vezes a pessoa tem raiva de você, às vezes por inveja, ciúme, né? Tá vendo às vezes o seu desempenho naquela função e fica com raiva, porque ela não consegue aquilo. Ela está recalcada, ela tem complexo de inferioridade, ela acha que nada ela faz certo, e ela não aguenta ver uma pessoa fazendo o que deve fazer e recebendo às vezes elogios do chefe, aumentos, etc. Então você tem que puxar aquela pessoa para você, não fuja dela.
Chama e diz, ai, fulana, vem cá, como é que você está fazendo? Ah, não faça assim não, olha, bota assim. Ensina, entendeu? E conquista aquela criatura. É melhor, né? Um espírito encarnado ou desencarnado amigo do que inimigo, né? É como as pessoas às vezes dizem assim, eu não quero ter filhos. Então, veja bem, porque inimigos todos nós temos, né? É só olhar a história para trás e ver o que a gente deve ter feito. De colar chiclete na cruz até riscar o fósforo da bomba atômica, qualquer coisa. Isso ainda não foi gente, né? Então, se agora eu estou aqui, né? Tenho uma boa situação, tenho pessoas com quem eu posso repartir a criação, a condução de uma família. Ah, não vou ter filho. Ah, por causa do corpo, o peito, a barriga. Ai, vou engordar. Ah, minha filha, providencie. Barriga de aluguel, inseminação artificial, faça alguma coisa. Porque com certeza a gente tem irmãos lá, né, que se eles estiverem no nosso convívio e bem de perto assim, como filhos, é uma beleza. Porque eles vão, é uma oportunidade que em 30 anos que nós estivermos convivendo com eles, né, a gente vai fazer com que aquelas criaturas nos amem e nos perdoem, às vezes, de um passado negro que carregavam. Não que todos sejam assim, mas devemos ter um desafeto aqui, outro ali, né? Então é melhor trazer eles para perto de nós. E vamos perder a oportunidade de uma encarnação? O que é uma encarnação? É nada, né? 150 anos a gente passa aqui, vai embora, daqui a pouco... os cientistas estão falando 125, mas eu ainda aposto em 150. Eu acho que talvez a nossa geração, né, a minha, aliás, desculpem, né, a minha geração só aguente até os 125 mesmo. Mas eu acho que quem está mais jovem vai para uns 150, tranquilo, tranquilo. Para isso a gente vai melhorar, né? O mundo é de regeneração, vai ficar tudo melhor. Por que não viver mais aqui, né? Se ficasse ruim, era melhor ir embora mesmo. Agora, ficando bom, você pode produzir mais coisas a seu favor, né? Através da convivência com os outros. Então, essa é a simples, é aquela que a gente pega, né? A segunda, eles botaram a obsessão por fascinação, que pode paralisar o raciocínio do indivíduo que não acredita estar sendo enganado. Leva-o ao ridículo e a situações perigosas. Eu acho muito perigosa essa fase da obsessão por fascinação. Que é aquela fase que, por mais que a pessoa às vezes tenha confiança em você, você diz assim, olha fulano, isso assim, olha, não dá, você, sabe, você tem 70 anos, você está saindo de mini saia, tá horrível, você está toda pelancuda. Olha, bota uma blusa, olha as pelancas dos braços. E a pessoa diz assim, não, olha, você que está com inveja de mim. Ah, você não sabe de nada, eu tô linda, eu tô maravilhosa, sabe esses casos? Que tá assim, gritante o ridículo. E você fala e a pessoa não vê. A pessoa fica até com raiva. Você tem que ter todo o cuidado na condução desses casos, né? Na casa espírita acontece muito esse tipo de obsessão. Principalmente nós médiuns, né? Quando trabalhamos em reunião mediúnica, com passes, com atendimento fraterno, né? Então a gente começa a participar, tanto com os irmãos encarnados como desencarnados, de tratamentos. Aí você vê, alguém ficou bom às vezes de uma doença que estava vivendo. Aí você já fica assim, aquele passe que eu dei nela naquele dia. Você viu, fulano? Ela sentar ali, a febre passou. Viu como eu sou bacana? É doutor fulano que está comigo, entendeu? Aí mexe o quê? A vaidade, né? Então, e a pessoa não nota e realmente é necessário assim que o grupo se compadeça, né, desses casos, para uns ajudarem os outros, porque todos nós somos falíveis, né, de passar por uma situação assim, porque todos nós carregamos ainda algumas imperfeições, que esse é o problema, é aquele caso que ainda carregamos, né, aquelas complexidades, aquelas imperfeições, aquelas dores mal resolvidas, emoções mal vividas e mal resolvidas ainda, que ainda não tomamos pé de resolver. Então, às vezes, provoca isso. Mas para isso é que a gente tem grupo.
Por isso é que a gente chama a casa espírita de família, né? Irmãos, para que um observe o outro e um ajude o outro. Para que quando aquele companheiro falar, você diz, não, olha, se Suzana está falando comigo, ela jamais ia fazer alguma coisa para me prejudicar. Eu confio. E isso é que faz com que quebre aquele vínculo que aquele espírito às vezes está formando, né? Então, o agente espiritual, ele atua diretamente sobre o pensamento da vítima, apoderando-se sutilmente de sua mente. Então, essas gradações da obsessão de simples fascinação e subjugação, elas são os pontos, mas entre uma e outra existem níveis, pequenos níveis, né? Então, esse bonequinho aí como uma marionete chega realmente a essa situação de pessoas que matam e não sabem por que mataram, morrem, também não sabem por que morreram, suicidam-se, né? Causam problemas às vezes seríssimos, né? Na vida e não tem noção, não tem controle sobre a própria vontade, né? Então eles atuam diretamente na sua vontade, no seu pensamento, na sua força de dirigir a sua vida, né? É aquele ditado popular, né? Dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és. E os espíritos, eles dizem-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Então eles vão se juntar a nós pela similaridade, pela afinidade que vão ter pela maneira com que pensamos. Porque nós pensamos sobre o que nós sentimos, né? Se eu sinto ainda ódio, é isso que eu vou pensar. Eu vou pensar sempre ruim, sempre negativo em relação à minha vida. Se eu sou uma pessoa que carrego mágoas e ressentimentos, isso é o que vai vibrar em mim a maior parte do tempo, mesmo que eu não seja sempre assim. Mas isso é muito forte em mim. Ninguém pode pisar no meu calo, que eu fecho para aquela pessoa e, como às vezes acontece em algumas famílias, passam anos de mal, né? Não troco os dedinhos nunca. Às vezes, no leito da morte, olha, eu consegui ir para o Brasil correndo e pegar meu pai vivo ainda e pedir perdão. Veja só, pai, podem fazer pelo telefone. A pessoa ainda com tempo de refletir sobre aquele pedido e usufruir bem daquilo em vida, para que a outra pessoa sinta também, né? Ligar de volta e dizer, puxa, olha, depois que você conversou comigo, eu sou outra pessoa, eu rio à toa, eu estou de bem com a vida, né? Que é aquela história, um vai curando o outro, porque a doença é de todos, né? E aí vem, e a obsessão tem cura? Tem. É chamada de desobsessão, que é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Mas como tudo que é no espírito, né, é difícil, não tem uma coisa assim, não é um comprimido, você vai lá ali na CVS e diz, tem um vidrinho de desobsessão aí pra mim que eu quero, sabe, vou tomar até de 2 em 2 horas porque o negócio tá brabo. Não é assim. Não é. E o remédio é interessante. Só você possui. Só você, porque é pela vontade de cada um. É a vontade. Eu não posso emprestar a minha vontade para você. Você não pode emprestar a sua para mim. Então, o que a gente pode fazer um pelo outro é começar a dar um jeito de ativar esta vontade. Olha, vamos melhorar isso, vamos querer fazer coisas positivas para pelo menos limpar a casa que está muito suja, né? Vamos rir mais, não tem a terapia do riso? Hoje em dia tem tantas coisas, né, que fazem a gente melhorar o astral. E muitas são chamadas terapias de libertação. A transformação moral do paciente, essa é radical. Ou seja, né, a moral é o quê? Uma regra de costumes, é uma regra de comportamento. Mas a gente pode ir passo a passo, né? A gente pode ir melhorando passo a passo. Ninguém vai construir uma ética da noite para o dia. É aquele negócio, é o reino dos céus interno. A gente tem que ir tijolinho por tijolinho, porque não pode ficar folgado.
A transformação moral, ela tem que ser um tijolo com um cimento mesmo legal, que vai pregar ali, que não tem furacão que derrube. É essa transformação que a gente busca. Por isso que ela tem que ser devagar. Não precisamos ter pressa, né? Às vezes a gente tem pressa em ser anjo. Já com 1 ano no espiritismo, as asas estão espocando, assim, você veste a roupa, chega a sentir assim, já tenho que comprar uma blusa mais larga atrás. O pessoal se sente, né? Aí já anda diferente, já fala diferente, já não sorri muito, porque espírito elevado parece que não sorri muito, né? É bem sério. Eu prefiro que a gente continuar meio ainda inferior, é melhor. Bom, precisa ter uma orientação ao paciente e ao agente, a quem está o obsessor e o obsidiado. Todos dois têm que ser cuidados, né? De preferência ao mesmo tempo. Porque não tem aquele negócio assim, olha, vim aqui no centro e, por favor, vocês tiram esse obsessor da minha cola? Não tem como. É aquela história, ele me vê, ele me ouve, ele me percebe, mais do que eu a ele. Entendeu? Até eu descobrir que é ele, eu já penei demais. Então, é aquele caso, às vezes, das depressões, né? É a sua tristeza e com uma tristeza também de outros em cima de você. Então, você carrega, às vezes, aquela carga. A gente sente quando está doente, que é uma coisa meio estranha, assim, né? Parece que tem uma coisa pesando mesmo, é um encosto, como diz lá na Bahia, né? É um encosto, é uma coisa. Mas é o peso das energias, né? Então precisa ser orientado tanto o paciente como o agente. A meditação é uma coisa muito boa, né? Porque quando a gente medita, a gente concentra os nossos pensamentos num foco, numa ideia que normalmente é boa, né? Você bota lá uma meditação para você ouvir, você vai acompanhando aquele raciocínio que está vindo daquela voz e isso ajuda muito. A oração também, né? Mas não pode ser oração desesperada. A oração, ela precisa ser como uma meditação. Você tem que parar, confiar e fazer, né? Olha, eu sei que o pau está quebrando, mas espera aí. E naquele momento você foca no que você quer dizer ao Pai, aos Espíritos, ao seu mentor, etc. E agir é uma ação dignificadora e beneficente. Porque eu acho que isso seria, assim, aquele antídoto, né? Agindo bem, né? Faça tudo que é bom, que você não vai ser obsidiado nunca. Agora, normalmente, nas casas espíritas, existem a profilaxia desobsessiva, né? A gente começa a aprender a tratar antes da coisa acontecer, né? Então, as preces, o passe, o evangelho no lar, a reforma íntima, esse passo a passo que a gente vai aprendendo a reconhecer as imperfeições e trabalhar elas. O atendimento fraterno, as reuniões públicas e de estudos. Então a gente tem várias maneiras de combater a obsessão, ajudando aquelas influências que estão nos perturbando. Se eles estão conosco, né, e a gente está vindo para o centro, a gente chama. Olha, vamos comigo, hoje eu estou indo para um lugar muito bom, muito gostoso, vai fazer bem a mim e a você, né? E traz aquela... Tem depoimentos de espíritos que eles se regeneram através da convivência no centro, porque a pessoa vem para o centro e ele começa a ver como aquela pessoa muda o tipo de pensamento quando sai do centro, como sai melhor. Aquilo começa a conquistar ele, porque assim como ele levou dor, ele começa a receber alívio, vibrações de alívio. E normalmente quando a gente traz para o centro, eles ficam, é uma forma dos espíritos também laçarem aqueles irmãos e eles serem tratados nas reuniões mediúnicas. Então quando a pessoa está fazendo um tratamento na casa espírita, o companheiro desencarnado, ele também está se tratando na reunião mediúnica, né? Então as casas espíritas normalmente promovem esses tratamentos, né? E eu acho que é também o principal esse recado de Jesus de reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, né? Precisamos aprender a amar toda a humanidade, como disse Emmanuel, né? Precisamos disso. Não é fácil. Então, A, B ou C, quantos
adversários eu tenho, quantos inimigos, quantas pessoas não gostam de mim no meu grupo. Eu vou fazer um trabalho para conquistar essas pessoas. Não é para nenhum morrer de amor por outro, não, mas se respeitar, pensar no outro com carinho, entendeu? Não é viver encangado, não é isso que denota que um ama o outro. Pelo contrário, às vezes vive encangado para ferir mais, ter mais tempo. Então vamos começar a avaliar cada um a si mesmo. Como eu estou na minha comunidade familiar, trabalho, escola, centro, os lugares que eu frequento, como anda o meu grupo, os grupos que eu frequento, o que é que eu posso fazer para melhorar a mim e ao meu grupo, né? Se todos pensarem assim, aí rapidinho a gente consegue amar a humanidade, porque a gente está recebendo isso um dos outros, então isso vai crescendo e vai atingindo mais pessoas, né? Então, boa noite a todos. Muito obrigada por me receberem aqui. Qualquer dúvida, Suzana aqui terá o maior prazer.